Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube. Para falarmos sobre assuntos laboratoriais, eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de tempo. Como que essa habilidade ela pode influenciar de forma positiva e às vezes negativa, quando nós temos um mau gerenciamento de tempo, na nossa rotina dentro do laboratório. E por que ela é importante para a gente na nossa área de atuação, independente da área que você atue, seja na área de análises clínicas, da citologia, da anatomia patológica, da radiologia, ou até em alguma outra área da saúde que não seja exatamente a área do laboratório. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e quais são as influências de um bom gerenciamento de tempo e também quais são as consequências de um mau gerenciamento de tempo. Tudo bem? Então, pessoal, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações, põe o jaleco e vamos para o laboratório. Bom, vamos supor que você esteja precisando entregar uma certa demanda. Você tem uma demanda de exames para entregar, e você precisa entregar dentro de um determinado prazo. Como é que você faz para manter esse prazo e não falhar com os seus clientes de maneira rotineira? Claro que eventualmente isso pode acontecer, mas de forma rotineira, como é que você faz para evitar que você perca o prazo? Você tem algumas rotinas acontecendo dentro do seu laboratório, e como é que você faz para não perder nenhuma delas? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando a gente faz processamento de tecido, o processamento de tecido ele precisa ficar um determinado tempo em certos reagentes e a gente não pode deixar ficar nem muito mais tempo, mas também não pode deixar ficar pouco tempo, tirar antes do prazo. Só que enquanto você está processando esses tecidos, você também consegue fazer outras coisas. Você pode ir dando jeito em algumas outras áreas ali que você precisa. Mas como é que você faz para não perder o tempo de tirar o material daquele reagente específico para passar para o próximo reagente? Então, tudo isso tem a ver com gerenciamento de tempo. E quando a gente não tem um bom gerenciamento de tempo, como eu falei lá no início do vídeo, a gente perde algumas vantagens. Por exemplo, a credibilidade com os nossos clientes. É uma das primeiras coisas que a gente acaba perdendo. Por quê? Um laboratório que entrega dentro do prazo os exames que ele precisa fazer para uma determinada clínica, consultório, enfim, ou até para o próprio paciente de forma direta, se você consegue fazer isso, se você consegue entregar dentro dos prazos estabelecidos, você garante que aquela pessoa confie em você. Então, se ela confia em você, primeiro, ela vai continuar com você, segundo, ela vai indicar para outras pessoas. Então, você, além de manter a clientela que você já tem, você acaba fazendo outros clientes pelo boca a boca, pela propaganda feita pelos seus próprios clientes. Então, essa é uma das vantagens que, para mim, é uma das melhores. É o fato de você ficar tranquilo, porque quem for perguntar por você a algum dos seus clientes vai receber uma boa indicação. Mas também tem um outro ponto, que é o ponto de você precisar botar para rodar determinadas coisas dentro do seu laboratório e não se enrolar, não ficar enrolado, não ficar preso numa coisa num determinado momento ali, enquanto um outro processo está terminando e você não vai conseguir ir lá para fazer a troca ou para desligar a máquina, ou alguma coisa desse tipo. Então a gente precisa ter gerenciamento de tempo, saber otimizar bem o tempo, saber fazer com que o tempo trabalhe a nosso favor ao invés de trabalhar contra nós. Muitas vezes o tempo fica contra, Parece que o tempo é sempre muito curto em relação a tudo que a gente precisa fazer. Então talvez a gente precise diminuir um pouco mais a nossa rotina ou otimizar melhor esse tempo, talvez automatizando certos processos, talvez delegando para outras pessoas uma parte desse processo. Pessoas, claro,
que estejam habilitadas, né, que tenham sido treinadas para isso, mas talvez delegar para outras pessoas. A gente às vezes quer trabalhar sozinho, eu no meu caso eu trabalho sozinho, né? Hoje eu tenho até uma estagiária que me ajuda pra caramba, mas na maior parte das vezes eu trabalho sozinho. E eu preciso otimizar isso, né? Como eu não tenho como ter uma pessoa sempre comigo aqui contratada e tal, eu trabalho normalmente sozinho e eu otimizo da minha forma. Por exemplo, eu preciso digitar o laudo. Como é que eu faço para digitar o laudo? Alguns laudos são direto no sistema da clínica, então eu entro lá, digito, meto um código rapidinho e ele vai embora. Agora, tem alguns outros que eu preciso fazer um PDF para depois mandar por e-mail. Você imagina eu sentar e ter que escrever cada PDF, né, digitando ali cada PDFzinho em Word, para depois salvar em PDF, para depois mandar por e-mail. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma forma dentro do próprio Word que eu consigo só clicar com o mouse, eu escolho a opção que eu quero, por exemplo, células reativas. Aí eu não preciso escrever células reativas, eu vou lá, clico e ele coloca para mim. Então eu otimizo a minha digitação de laudo e depois para liberar é só digitar lá o endereço e mandar por e-mail para os meus clientes. Então eu agilizo bastante nesse ponto. Uma outra coisa que eu aprendi também a fazer foi colocar a retirada do Carbovax, que é um fixador celular, fazer essa retirada ser mais rápida. Porque a gente ficava com ele da noite para o dia, né? Botava hoje, por exemplo, de noite, e aí no dia seguinte tirava ele do Carbovax. Você perde muito tempo. Então eu consegui fazer de um jeito, consegui achar uma técnica que me permitia fazer isso com menos tempo. E aí eu conseguia tirar o Carbovax e corar no mesmo dia e às vezes até ler, né, uma bandeja de lâmina para entregar logo no mesmo dia. Então, a ideia é sempre você tentar olhar para tudo que você tem dentro do seu ambiente de trabalho e procurar entender o que você pode fazer mais rápido. Entenda, trabalhar rápido não é trabalhar com pressa. Existe uma diferença entre ser ágil e ser apressado. Quando a gente está com pressa, é sempre um desespero. A gente quer fazer tudo de uma vez, parece que tudo dá errado. Na verdade, não é que está tudo dando errado. É que tudo que poderia dar errado vai dar errado. E aí você está com menos tempo para gerenciar, para conseguir colocar as coisas sob controle. Então, a gente não trabalha com pressa, a gente trabalha com agilidade. A agilidade vem com o tempo, a agilidade vem com rotina, a agilidade vem com o costume, o hábito de fazer aquilo repetidas vezes e, claro, sempre tentando colocar de uma maneira mais prática, com menos etapas, né, dentro do seu processo. Eu estava vendo um vídeo de um colega citologista que está vendendo, ele vende, na verdade, um programa para digitação de laudo, que eu achei muito bom e provavelmente eu vou acabar adquirindo ele em algum momento. E aí o que eu pensei? Eu preciso saber como é que eu trabalho com ele. Aí ele tinha um videozinho que explica como é que faz. E eu fui lá ver, né? E aí ele me deu uma ideia que eu achei sensacional. E eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou assim, poxa, ao invés de eu digitar, de eu escrever no papel, para depois digitar, eu já coloco o computador do lado do microscópio. E aí, conforme eu vou achando, vou digitando lá os códigozinhos, aparece já no programa, e depois é só salvar o laudo. E eu achei muito bom, isso vai me ajudar muito a ainda mais otimizar o meu tempo. Então a gente precisa o tempo todo dar uma olhada na nossa rotina e entender o que pode ser feito dentro da rotina que vai diminuir o nosso tempo, que vai diminuir o tempo de um determinado processo que talvez esteja extenso por conta de etapas que podem ser descartadas ou podem ser condensadas. Né? Às vezes a gente consegue condensar certas etapas e transformar ela basicamente numa etapa só. E aí a gente ganha esse tempo. Isso vai trazer para a gente algumas vantagens, como por exemplo, cumprir nossos prazos, ir embora para casa no nosso horário. Eu particularmente gosto de terminar o meu horário e eu estar prontinho para ir embora para casa, não deixar nada para depois. Então a gente vai poder ir embora para casa, curtir a família, descansar, né, e tal. E também vai ter menos possibilidade de erro, porque pensa comigo, quanto mais etapas você tem, você concorda que você tem a chance de errar em cada uma dessas etapas? Então, se eu tenho 10 etapas, eu tenho a chance de errar 10 vezes. Se eu consigo condensar para 8, 7 etapas, por exemplo,
eu erro menos, porque eu só tenho 8 chances de cometer algum tipo de erro. Então, é mais negócio a gente tentar condensar essas etapas e transformar os nossos processos em processos mais curtos e com maior assertividade. Tá dando para entender direitinho? Pessoal, se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês, gostaria de lembrar vocês de deixarem um like no vídeo, tá? Para poder esse conteúdo alcançar mais pessoas. Tudo bem? Mas continuando aqui sobre gerenciamento de risco, uma outra coisa que eu acho interessante sobre gerenciamento de tempo, né, sobre gerenciamento de tempo, o que eu acho interessante? Quanto mais você consegue gerenciar o seu tempo, mais confiante você fica. Você tem confiança em fazer aquilo. É mais ou menos assim. Quando você inicia dentro da sua área, você tem receios, você tem medo. E aí você vê que é um monte de coisa para fazer e você tem que ficar prestando atenção em tudo. Você faz com medo danado de errar, né, de até provocar um acidente e talvez até um acidente grave. E aí, conforme o tempo vai passando, aquele processo que demorava 1 hora para você fazer, você consegue fazer ele com 40 minutos. Passa mais um tempo, você faz ele com 25 minutos. Quer dizer, você vai melhorando a maneira como você atua dentro da sua área e isso vai te dando mais confiança. O que é bom, por um lado, porque você vai fazer o seu trabalho com mais agilidade, não com pressa, com mais agilidade. Por outro lado, a gente precisa ter cuidado com isso. Confiança demais, eu já fiz um vídeo sobre isso, confiança demais pode gerar um excesso dessa confiança e acabar provocando um acidente. Então a gente nunca pode ter excesso de confiança. A gente precisa entender que a gente sabe fazer o trabalho, a gente entende o processo, a gente tem agilidade para fazer esse processo, mas a gente não pode tentar ir além daquilo que a gente já conquistou até aquele momento. A gente vai preparando, vai se moldando, vai aperfeiçoando para que esse processo fique um pouco mais rápido. Uma outra coisa que tem que estar junta com isso daí, né? Gerenciamento de tempo, precisão. Não adianta você ter um processo ágil se a precisão cai, se a precisão fica prejudicada. Você precisa ter a mesma precisão com um tempo menor. Leitura de lâmina de hematologia, de citologia, de todos os tipos de citologia. O pessoal que faz microtomia, que prepara um paciente para fazer uma mamografia, uma radiografia, ou seja o que for, né? Ou que faz preparo de soluções, pipetagem e tal, você pode fazer isso de forma ágil. Você pode fazer isso muito rápido. E às vezes parece até que você é um mágico. A tiny bottle. Please, bang. Né? Mas você não pode prejudicar a sua precisão. A precisão tem que permanecer intacta. Se o aumento da velocidade do trabalho diminui a precisão desse trabalho, então está na hora de você botar um pouco o pé no freio e admitir que você precisa levar um pouco mais de tempo para fazer aquilo ali. Tá? Para que você possa continuar entregando os seus resultados de modo preciso e daqui a um tempo automaticamente você vai entregá-lo de modo rápido. Alguns alunos, quando eu dou estágio na citologia, me perguntam assim: professor, quando é que eu vou conseguir ler a lâmina mais rápido? A minha resposta é sempre a mesma: você vai conseguir quando você conseguir. Né? Não tem como você forçar isso, não existe uma forma de você forçar isso. Quando é que eu vou aprender a tirar sangue rápido, sem errar? Né? Igual eu quando fazia estágio. Quando eu fui fazer estágio de análises clínicas, eu tinha que dar pelo menos 2 furos em cada paciente para conseguir coletar. Eu nunca fui bom nisso. Acho que foi por isso que eu fui para a citologia, né? Porque eu era mesmo bem, bem fraquinho nessa área de coleta de sangue. E tem gente que coleta sangue e parece que, sei lá, ele joga assim a agulha, né? E ela encaixa na veia e o sangue sai como se fosse uma mágica. Mas por quê? Porque essa pessoa já exercitou isso muitas vezes. Ela sabe, ela conhece o processo. Então a gente precisa ter essa ideia. Se o meu processo, se a agilidade aumentou no meu processo, mas diminuiu a precisão desse processo, dessa etapa, desse processo, que seja, então está na hora de eu botar um pouquinho o pé no freio para que eu possa continuar com a minha precisão
e daqui a um tempo ir aperfeiçoando para aumentar, para melhorar o meu gerenciamento de tempo e aumentar a agilidade, né, no meu processo e diminuir o tempo que eu passo nesse processo aí. Até porque, eu falei para vocês sobre a questão dos clientes, mas o cliente gosta de receber dentro do prazo, claro que gosta, mas ele também gosta de receber a coisa certa, né? Então o exame tem que chegar corretinho para ele lá. Então não adianta a gente fazer um trabalho muito ágil, muito rápido, mas entregar e o cliente perceber, por exemplo, ou o paciente, se a gente trabalha direto com o paciente ou o cliente perceber que o que ele recebeu não era o que ele estava esperando, né? Vai, recebe um exame de sangue lá, qualquer que seja, e vai faltando um dos itens que foi pedido pelo médico, por exemplo. Ele vai ter que fazer o exame, ele vai ter que ir lá tirar o sangue de novo para fazer esse exame, né? Então, façam o gerenciamento de tempo, mas coloquem junto com o gerenciamento de tempo, no mesmo patamar de importância, a precisão dos seus processos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o like no vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal. Coloque seus comentários aqui para que esse conteúdo possa chegar até outras pessoas. São conteúdos importantes que vão ajudar muita gente que está procurando, né, trabalhar na área de laboratório, muitos que já estão dentro do laboratório e precisam de algumas dicas, né? Seria legal que esse conteúdo pudesse chegar até essas pessoas. Tudo bem? Pessoal, até a próxima.